e hoje nós vamos falar aí sobre uma empresa do setor de siderurgia. Vamos falar ali da Metalúrgica Gerdau, que é uma empresa, uma holding, né, que ela tem participação aí na Gerdau SA e tem aí o seu controle fazendo assim a sua administração. Ultimamente essa empresa ela tem tido aí, né, uma grande queda na sua cotação no mercado da bolsa de valores, chegando a cair aí mais de 20% no último ano. Então, a gente vai entender um pouquinho por que isso está acontecendo, né? E entender, né, se esse negócio está no momento bom para a gente investir ou talvez seja aí uma furada. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, vou pedindo para você curtir, comentar ou compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Quero dizer também que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui citado, mas é apenas um vídeo meramente educacional. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar aí sobre a Gerdau, que ela é uma empresa que ela vem aí se desvalorizando muito, né, aí nesses últimos dias. Nos últimos 12 meses, ela caiu aí 21,95%, né, e no último mês ela caiu 10%. Nos últimos 7 dias ela caiu a cerca de 3%. Quando a gente olha para o histórico da cotação da empresa, a gente vai observar aqui, né, que a empresa ela estava vindo ali de um pico, chegou a R$ 12 na sua cotação, né, e agora ela veio simplesmente caindo aí. É claro que quando a gente olha para um horizonte de tempo mais longo, a gente deixa essas oscilações de curto prazo de lado e a gente vê que a empresa ela vem aí nos últimos 5 anos mantendo uma valorização nas suas ações. E por que as ações aí no último ano caíram, chegaram a bater uma queda de 30%, né, e agora voltaram um pouquinho e está aí com essa queda de 21% nos últimos 12 meses. Primeiramente, a gente tem que entender uma questão que é sobre o preço do minério. Quando a gente olha aqui para o preço do minério de ferro, a gente observa que a cotação atualmente é de US$ 135 do minério de ferro. E quando a gente olha para o gráfico do minério de ferro, a gente vê que é um gráfico muito parecido com o gráfico da cotação, né, aqui da Goal 4, né, que é da Gerdau. A gente vê aqui, né, que ali perto de 2021, 2022, a empresa ela cresceu bastante a sua cotação, né, tendo aqui uma valorização saindo dos R$ 7 indo para os R$ 12. E a gente vê que o minério de ferro no ano de 2021 tinha subido bastante, né, de 2020 para 2021, subiu ali de US$ 81 mais ou menos, né, para mais de US$ 200. Então, como o preço, né, do minério de ferro subiu, o preço da ação acabou subindo também. Só que agora a gente vê o quê? Que o minério de ferro teve uma queda, né? E quando o minério de ferro começa a cair, o que acontece com a empresa? Ela também começa a cair. Outro ponto muito importante para a gente entender aqui é a questão da oferta, né, de ferro chinês. A China ela começou aí a exportar também aqui para o Brasil o ferro. Com isso, né, trazendo aí uma competitividade para empresas como a Gerdau. Se a gente observar, tem até algumas matérias, né, onde a própria empresa, a Gerdau, diz, né, enxurrada de aço chinês no Brasil afeta a venda interna e exportações, gerando cautela, né, com dividendos. Então, inclusive, eles começaram a distribuir menos dividendos devido a esse fato. E quando a gente olha aqui nessa matéria do site do Banco do Brasil, né? Crescimento do aço importado da China preocupa siderúrgicas brasileiras. Entendo. Então aqui eles falam um pouquinho, né, sobre nos últimos dias as siderúrgicas revisam para baixo seus planos de produção e atribuem a mudança ao aumento da importação da China. A Usiminas anunciou que vai desligar o alto forno 1 da usina Ipatinga quando o alto forno 3 tiver atingido uma determinada capacidade de produção. Aqui eles falam um pouquinho, né? A ameaça da China. O aumento das importações em 50%, principalmente do aço proveniente da China, está devastando a indústria do país e afetando toda a cadeia de produção industrial, disse o presidente da Usiminas, Marcelo Charra, ao explicar que a decisão de desligar o alto forno 1 de Ipatinga, né, na ocasião, ele pediu que o Brasil adote medidas de defesa comercial. Ou seja, as empresas de siderurgias brasileiras estão aí pedindo, né, algumas políticas dos nossos governos para aumentar, né, a taxa de importação para o aço chinês, para o aço que vem de fora. Então, o que está acontecendo? Empresas como a Vale está fazendo aí a mineração, está enviando lá para a China. Os chineses estão refinando esse material, né, e está exportando para o resto do mundo.
Só que, o que acontece? A China tem uma mão de obra muito barata, né? Ao contrário aqui do nosso país, que tem uma política de impostos muito alta para as empresas. Então isso faz com que o aço chinês chegue no Brasil a um preço muito mais em conta. Então, né, normalmente as pessoas vão preferir comprar o aço de fora, porque está mais barato. Então, por isso que as empresas brasileiras pedem, né, uma intervenção do nosso governo para aumentar o imposto ou a taxação em cima do aço que está sendo importado aí da China. Dessa forma, eles conseguem tornar, né, aí o aço brasileiro mais competitivo. Então, isso é um dos principais pontos que estão afetando essas empresas de siderurgia como a Gerdau. Então, aqui também, felizmente, né, não temos nenhuma previsão de demissões, mas já não conseguimos mais ter uma perspectiva de crescimento no Brasil. Por isso, nós estamos acendendo uma enorme luz amarela, que significa basicamente dizer que já não temos mais conseguido investir no país. Esperamos que esse cenário venha a se reverter, afirmou Lima. Então a gente vê aí que está tendo uma mudança, né, em referência a esse mercado de siderurgia, com o aço chinês, essa produção do aço chinês. Inclusive, os chineses, o que eles estão fazendo agora? Eles não dependem mais da oferta de aço brasileiro para fazerem lá o que eles precisam fazer. Eles mesmos agora refinam o material deles e utilizam lá. Então, está afetando tanto, né, o mercado interno brasileiro, quanto, né, o mercado brasileiro em relação à exportação, à venda para outros países. Porque outros países vão preferir comprar, né, esse material da China, porque na China está mais barato. Então, tudo isso afeta aí, né, as empresas brasileiras. Inclusive, né, a Gerdau está fazendo desinvestimentos. Ela fez desinvestimentos em duas joint ventures, que compreende aí unidades industriais de produção de aços longos com capacidade de produção de 360 mil toneladas de aciária e 1.250 toneladas de laminação. A participação da Gerdau nessas empresas era de aproximadamente 50%, né, e essas empresas elas geraram aí nos últimos 6 anos um EBITDA médio, né, de ambas as operações de 134 milhões de dólares. É um dinheiro que vai sair, né, vai deixar de entrar no resultado da empresa, que ela está se desfazendo dessas operações. Então a gente vai ter uma mudança, né, aí nos números da Gerdau aí nos próximos anos. Por quê? Porque se está saindo operações, ela está se desfazendo, consequentemente haverá um ajuste. Quando a gente olha aqui, por exemplo, né, como que é a Gerdau atualmente, nós temos aí a Gerdau com presença industrial em 9 países, tem 2 minas de minério de ferro, 74 lojas comercial da Gerdau, né? Eles têm aí mais de 36 mil funcionários no mundo todo, né, diretos e indiretos. 30 unidades de produção de aço, 11 milhões de toneladas de sucata de aço em suas operações no Brasil e exterior. As ações da empresa são negociadas aí em São Paulo, Nova York e em Madrid. E eles também têm 250 mil hectares de florestas, incluindo a preservação de áreas e plantações de eucalipto. Então a gente vê que é uma empresa gigantesca, está realizando aí alguns desinvestimentos, está passando por um momento, né, na redução dos seus resultados. Tanto que se a gente olhar aqui no resultado da empresa, a gente vai observar que o número da empresa está diminuindo, né? Esse aqui é o resultado do terceiro trimestre de 2023. A gente vê que em comparação ao terceiro trimestre de 2022, o volume de vendas caiu 3,3%. A receita líquida, né, caiu aí 19,2%. O EBITDA da empresa caiu mais de 39%, quase 40% ali. Então a gente vê que a empresa ela realmente está diminuindo muito os seus resultados, com a queda do preço, né, do aço, também nessa questão dos investimentos, também nessa questão, né, da demanda, que já não é a mesma em relação à venda, né, diminui o volume, consequentemente vai diminuir o resultado. E a empresa também está passando num momento aí um pouco difícil em relação ao seu lucro líquido. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o resultado da empresa, a gente vai aqui embaixo, a gente vai conseguir observar isso nesse gráfico aqui. Então, a gente vê que a empresa ela sofre muito, né, com essa questão do preço do aço e tudo mais, né? E quando a gente observa aqui, ela estava vindo numa ascensão, um crescimento, né, aquele que combina com aquele gráfico que eu mostrei aqui para vocês, do preço do minério de ferro, e agora vem tendo uma diminuição tanto na receita líquida quanto no lucro líquido, né? Então a empresa ela está numa diminuição dos seus resultados. Há uma expectativa do mercado que provavelmente esse resultado do quarto trimestre seja pior que o resultado do terceiro trimestre,
né? Então, possivelmente a gente pode ver aí uma igual muito próximo, né, ali do 0 a 0 ou até mesmo dando um prejuízo. Então, a gente vai esperar sair o resultado do quarto trimestre para a gente entender, né, qual vai ser o cenário da empresa. E é por isso que a empresa está acabando, né, tendo essa desvalorização aí de mais de 20% nos últimos 12 meses. Quando a gente olha aqui, né, o dividend yield da empresa, por exemplo, a gente vê que o dividend yield de 2021 foi lá de 20%, caiu em 2022, mas vinha subindo e fechou 2023 aí na casa de 14%. Então a gente vê, né, que a instituição vinha pagando dividendos porque estava tendo bons resultados, mas provavelmente esses dividendos agora, né, futuro, irão diminuir devido ao fato de que os resultados da empresa estão piorando. Então a gente vê que é uma empresa, né, que está passando por uma transição no mercado dela e que provavelmente, né, a gente vai ver uma mudança muito grande na estrutura de capital da empresa, né? Vai fazer desinvestimentos, a demanda, né, que ela tem já é diferente, então com isso a oferta dela vai ter que se ajustar. Se caso não haja nenhuma mudança na questão, né, da política de impostos em relação ao aço que é importado para o Brasil, a gente pode ver aí essas empresas talvez entrando em declínio, né? Agora a gente tem que acompanhar a empresa para entender o que vai acontecer, se realmente vai acontecer mudanças na política ou não, ou a empresa vai ter que se adaptar de alguma forma, tentar reduzir custos, né? Mas a gente sabe que no Brasil é muito difícil reduzir custos, né, em relação a qualquer operação que você faça dentro de uma empresa devido ao fato da nossa carga tributária ser uma das maiores do mundo. Então, vamos acompanhar a empresa, entender, né, quando sair o resultado do quarto trimestre dela. Vou trazer aqui novamente, né, a empresa para a gente entender esse cenário que a empresa está passando. Mas comenta aqui embaixo se você tem a empresa, né, ou o que você acha aí que pode acontecer com a empresa, se ela vai conseguir, né, se ajustar a esse novo modelo do mercado dela, essa competitividade do aço chinês, e quais são as suas perspectivas para a empresa. Então eu pedindo para você curtir, comentar e compartilhar este vídeo, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.